uma coisa que você falou sobre como você mexe com tecnologia, né? E você está muito ligado nas redes sociais. E além da sua formação, né, que você é professor, como você acha que a gente pode trabalhar isso dentro de sala de aula, visando o ensino-aprendizagem? Como trabalhar esse tema, na verdade? Primeiro, a gente tem que pensar, né, a formação do aluno, né? A gente tem que permitir eles compreenderem e analisarem corretamente as informações que eles estão recebendo, né? Hoje eu penso que, assim, estou muito com uma ideia hoje construtiva, a pessoa tem que construir as suas ideias, as suas informações, né? E elas têm que se basear em algo concreto, né? Então, o processo de análise, ela deve ser muito enfatizada, né? Para compreender, analisar uma situação, ver se ela está correta ou não. Eu acho que isso é de forma muito importante, não só nos cursos de computação, que é falar, não, vamos checar uma informação se é verdadeira ou falsa, não. Para todos os cursos hoje, acho que é um tema a ser debatido, de fazer análise, né? Eu posso chegar lá numa aula, por exemplo, de banco de dados e falar uma besteira para ver se os alunos vão checar, mas é um fato que eles têm que ser curiosos e criticar, porque aquela informação que você está passando na sua aula, o aluno sempre tem que se perguntar, né? Por que aquilo ali é verdadeiro? E aí que entra a questão. Acho que se a gente trabalhar desde pequeno, né, que a gente, na verdade, quando a gente é criança, a gente tem uma fase que a gente pergunta por quê? Por quê, né? Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sendo podado pelo sistema, de certa forma, falar, não, por que você pergunta? Não, é isso. E aí a gente acaba parando com essa curiosidade. Eu acho que isso daí é um pouco que a nossa formação deve sempre se questionar por que é assim. A gente tem que ter muito em mente se por que é assim, a gente tem que construir esse motivo, esse porquê dessa situação. Então, acho que hoje, todos devem trabalhar, né, essa forma de fazer com que o estudante, né, o aluno, compreenda ali e faça uma análise correta das informações que ele recebe. Né? Não considerar que aquilo que ele recebeu, independente de quem seja, considerar como fato real, concreto, imutável, né? Hoje a gente tem, por exemplo, na computação, eu posso falar assim, há anos atrás, falava assim, não, a linguagem de programação, por exemplo, C, é a melhor do mundo. Depois, aquela linguagem não é mais a melhor do mundo, porque surgiram outras. Mas, objetivamente, dependendo da situação, alguma coisa vai ser fato ou não. Então, à medida do tempo, a gente tem que sempre se questionar se aquela informação ou aquele dado ainda continua sendo verdadeiro, né? A minha próxima pergunta também, eu acho que ela já está um pouco voltada, você até já respondeu, né, que seria como você trabalharia esse tema com seus alunos, né, você falou. Então, vou passar para a próxima, que é como você poderia falar um pouquinho sobre a relação das redes sociais e aplicativos de mensagem para manutenção e propagação das fake news? Tá. Eu só vou completar um pouquinho, né, que você estava falando, com relação assim, como que a gente pode trabalhar isso com os alunos, né? Por exemplo, um processo de checagem, mostrar como verificar se uma determinada informação é falsa ou verdadeira, né? Questionar, mostrar os caminhos, né? Por exemplo, a gente pode receber um link de uma notícia e na hora que a gente entra no link falando que era do G1 e por trás lá não é a página do G1. Então, na informática, né, você tem como saber se os endereços são os endereços reais de um determinado servidor. Então, isso é um processo que é válido para todas as áreas. Por exemplo, você recebe um artigo científico. Por que aquele artigo científico é bom ou ruim? Às vezes está uma capa ilustrada lá, mas na hora que você vai verificar, aquele artigo foi produzido completamente de forma equivocada, né? Não existe aquele link porque alguém produziu e quis divulgar aquilo lá. Então, são coisas que os alunos têm que passar por esse processo de checagem, né? E também o processo de disseminação. Dá para você pensar, né, na questão dos boatos, né? Você coloca um boato na rede, rapidinho espalha, porque é a forma como que a gente trabalha aquele texto, né? Então, você pode pegar nas letras mesmo, tem algumas táticas da análise do discurso, você vê como tocar o coração do seu leitor, né, de certa forma, como tocar a emoção daquilo para fazer com que o leitor compreenda o que você quer e faça com que aquilo ali seja replicado. Tem vários estudos apontando já esses caminhos, né?
E com relação à outra pergunta que você falou sobre a facilidade, sobre a manutenção ou divulgação, propagação dessas fake news, né? Não há como negar hoje que os smartphones, né? Isso é mostrado claramente por várias pesquisas que já foram feitas, que o número de smartphones que são vendidos hoje é muito superior ao número de computadores, né? Você vê muita gente que às vezes tem só o smartphone e digita até texto por smartphone. Pode ser cansativo? Pode, mas é o momento que a pessoa tem ali, às vezes é o tempo que ela tem e ela consegue se virar com aquele mecanismo ali. E ela consegue estudar, ver vídeo, enfim. Permite fazer tudo que aqui um computador atrás fazia, né? Você pensar, um computador de 5 anos atrás, não chegava aos pés do processamento do smartphone de hoje. Então, acho que a facilidade que o smartphone hoje permite, né, permitiu também os outros problemas, né? As redes sociais, basicamente, já estão embutidas em todos os celulares hoje. Você quase que não compra um celular sem ter um Facebook hoje, ou sem ter um Instagram. E o WhatsApp também ali. Hoje, quase assim, até é estranho, né? Você pega outros países que são de origem, por exemplo, do WhatsApp, como os Estados Unidos ou o Canadá, o uso do WhatsApp lá não é tão grande quanto aqui, talvez pela forma que eles têm de acesso à internet, que é diferente do nosso, mas lá não é tão disseminado assim. Você pode observar nas redes sociais mesmo, os americanos às vezes falam assim, por que vocês usam tanto? A gente faz muito comércio pelo WhatsApp, lá não se faz tanto. Então, porque a gente está a nossa cultura é muito diferente das outras, então essa facilidade que também trouxe esses outros problemas, né? Porque, por exemplo, assim, querendo culturalmente, se a gente for analisar, a acessibilidade ao ensino, ela não é massiva para todos. Infelizmente, a gente tem um déficit de educação aí muito grande, né? De acessibilidade ao nível superior e ao ensino médio. O fundamental é o que mais se tem, né? De certa forma, mas o médio e o superior infelizmente, são para poucos, né? As políticas de acessibilidade foram construídas há pouco tempo, então ainda não permitiu uma larga escala, né? E a política de formação também, né? Que você pega, assim, dos professores, né? Porque, na verdade, a gente está ainda numa educação antiga, né? A gente vê o que a gente está sofrendo agora com essa pandemia, como que os professores agora estão tendo que se dobrar para aprender novas formas de acessar o conhecimento, levar o conhecimento ao aluno. E aí você se depara com essa situação, né? Que, por exemplo, hoje os alunos têm acesso a uma quantidade tão grande de dados que eles têm que fazer essa checagem de dados, né? Então, como que a gente instrui eles? Essa facilidade que o smartphone permite, por outro lado, também ela vai permitir o contrário, né? Como filtrar esse volume, esse petróleo, né, que descobriu ali que é de dados. Então, é aí que cabe uma orientação, né? Então, eu acho que um dos motivos é essa facilidade, que é o fator principal, na minha opinião, né? De estar ali disponível muito fácil. Querendo ou não, se o computador por mais leve que seja um notebook, você vai ter aí o peso de 1,5 a 2 quilos, e ele, de certa forma, é um trambolho, que vai ser no menor polegada ali, 14 polegadas. Então, você não vai conseguir abrir ele no ônibus, por exemplo, para mandar uma mensagem, para ler uma notícia. Então, isso, para mim, que é algo que o smartphone permite, né? Você no ônibus, você vê uma notícia, você compartilhar aquela notícia, e entra a questão, né? Agora, essa facilidade, o quanto ela prejudica também, né? Porque a fake news é derivada dessa facilidade, né? Os grupos de discussões, né? Você pensa assim, hoje um grupo de discussão, se colocam lá, rapidinho, todo mundo viu aquilo, replica aquilo rapidamente para outro grupo e assim por diante. A propagação disso, a gente não consegue nem assim, mensurar o quão rápido ela é, dependendo de quão chamativo é a notícia ou do interesse dela. Verdade. Recentemente, a gente viu que até as crianças estão sofrendo com isso. Não sei se você teve a oportunidade de ver aquele caso do homem pateta. Sim, sim. Pois aí você tem que ver, né, como a tecnologia permite, né? A gente tem que pensar, né, as políticas de restrição, né? Porque a tecnologia foi desenvolvida com um ideal, mas ela sempre tem um outro viés, né?
O homem, tudo que ele faz, eu vejo assim, tudo que ele faz que tem um lado bom, Ele tem sempre distorce um outro por um lado. lado, né? Você vê a bomba atômica, né? A ideia dela não era para fazer aquele estrago. Quando a pessoa que descobriu que fez aquele estrago, ela ficou assim, não era esse meu objetivo, né? Então você pensa assim, a internet foi criada, né, lá atrás, na Segunda Guerra, mas com troca de informações, com um objetivo bom, que era justamente tentar ali minimizar. Hoje a gente tem a internet, antigamente, né, digamos assim, um parênteses aí de uns 10 anos atrás, a internet era vista como uma forma muito importante de divulgação científica, né? Só que hoje a gente tem um volume tão grande que as pessoas esquecem do lado científico, né? Ou de como verificar aquela informação, e a disseminação fica muito grande quanto aos dados, né? E essa questão é muito forte, né? Quando você fala, né, que as fake news elas já existem há muito tempo, né? Só que elas são bem mais divulgadas hoje com as redes sociais, obviamente, né? Que a gente tem aí a época que a avó falava que não podia comer leite com manga, né? Esses são os exemplos bem claros, assim, de fake news que a gente tá desde criança, digamos assim, mas que teoricamente não faziam mal para ninguém, né? Mas aí tinha um objetivo por trás, né? É isso que eu tô falando. Sempre o objetivo tem por trás. Quem que estava por trás? Quem que era o beneficiário dessa história? Sim. E aí, como essas fake news são muito... tem uma grande força nas redes sociais, a gente também tem um outro lado, né? Que é o lado da mídia. Como você vê a mídia meio que nessa... não manutenção, tentando ajudar ou tentar não deixar essas fake news? Como a mídia está combatendo isso? Você consegue ver alguma coisa ou você acha que não tem nada? Não, querendo ou não, hoje os jornais, né, se a gente pensar as mídias de comunicações mais antigas, como o jornal impresso e a televisão, sofrem demais com essa nova mídia que se chama internet. Não é um canal só, né? São milhões de canais e assim por diante. E você vê que cada dia na internet mesmo vão se criando novas fontes de notícias. Sempre com o objetivo por trás de monetizar, né? Sempre por trás tem uma coisa que se chama monetização, né? Você pensa assim, dependendo da página que você está, você lê a notícia, aí de repente aparece uma imagem, depois você sobe mais, tem outra restante da notícia. Ou seja, você rola o seu celular umas 50 vezes para ler 4 trechos de texto, né? Então, elas estão monetizando. Então, elas estão cada vez mais, como fala, precisando depender da economia, né? Então, elas começam a ver formas de monetizar e, por outro lado, elas, como elas só preocupavam em monetizar, elas esqueceram de um problema. Se elas, dependendo do que elas estão monetizando, elas estão passando informação verídica ou levando a comprar uma coisa que não vai se chegar nunca, né? Então, eu vejo como uma grande preocupação essa grande necessidade, né, que elas têm de ter o lucro, que elas têm que ter o lucro, mas elas têm que se avaliar como se ter esse lucro também, porque só ter lucro por lucro é um problema, porque elas agora estão sofrendo algo que elas não sofriam no passado, né? Elas, antigamente, o jornal, quanto mais propaganda tivesse, problema, estava ali no jornal, mas o conteúdo jornalístico era só ali pelo meio impresso. Hoje você pega assim, tem uma vasta quantidade de canais de informação. Então, elas têm que pensar em formas de trazer informações para os seus usuários, né, seus leitores, de forma confiável e de forma muito transparente, que hoje, antigamente, não se dava tanta transparência daquela informação. Por exemplo, já teve caso do jornal soltar uma notícia, depois eles têm que retratar aquele jornal ali. Olha, não foi bem assim, a situação era aquela ali. Então, acho que elas têm um papel, sim, de trazer informação de forma real para o usuário, só que ela vai ter que mostrar com mais transparência de como que ela estava conseguindo, consegue essas informações para o usuário. Porque hoje o usuário não tem uma fonte. E aí que está, né? Trazer a forma real e mostrar para o usuário por que aquela informação que ele está tendo de formas, a princípio, não é uma informação verdadeira, né?
Hoje se questiona, por exemplo, teve um caso recente, né, que eu li ontem, eu fiquei assustado, né, porque o jornal acho que se não me engano, era do Jornal Nacional, não lembro, estava falando que ia fazer notícias sobre o sistema de saúde e estava sendo barrado. Aí o jornal conseguiu provar por A e mais B, ou seja, foram transparentes e mostraram que aquela situação ali estava sendo meio que manipulada para acontecer. E isso que eu acho que é o caminho que eles vão ter que fazer agora. Ou seja, vão ter que mudar um pouco o discurso deles, só eles que têm a informação verdadeira, mostrando como que aquela informação é verdadeira. Eu acho que o caminho vai ser por aí. Principalmente as mídias grandes, né? Mostrar. E, tendo ou não, eles vão ter que sempre criar um meio de apoio entre eles, né? Porque, querendo ou não, quanto maior o número de canais, você tem maior número ali de distorção também da informação, né? É o telefone sem fio. Se um conta uma notícia, assim, você pode observar, tá uma notícia de determinada tecnologia. Aquela notícia é replicada em um monte de site, você não acredita, assim, às vezes até o erro da vírgula está no mesmo lugar em todos os textos, mas são fontes diferentes, de provedores diferentes, e só foram ali fizeram a extração. Ou seja, eles têm que criar mecanismo também de falar, olha, essa informação é minha. E aquilo hoje, na internet, você ter uma informação só que é sua, é muito difícil, né? O texto é rapidinho copiado e passado para frente. E acaba também que a gente está vivendo uma situação também que a gente, às vezes, sai em notícias que a gente não sabe nem o que é verdade, o que é mentira, mas a gente está no meio de... eu acho que a gente está tão... eu não sei se infectado seria a melhor palavra, mas a gente vai recebendo tanta coisa e as pessoas vão produzindo tantas coisas que fica até difícil você saber. E tanto que muitas pessoas não acreditam no que o jornal fala. Às vezes tem uma coisa que sai no jornal, as pessoas acham que aquilo é totalmente mentira. Então, hoje também se tem uma política de desconstrução da informação, né? Falar que um determinado mídia, né, só conta falsidade ou é errado, isso está desconstruindo a imagem daquela empresa, né, de certa forma. E isso acaba que é um problema. Então, quando a mídia, né, divulga uma notícia, ela tem que saber muito bem. Se ela divulgou errado, ela tem que se retratar o quanto mais rápido possível, porque o dano daquilo ali é muito grande hoje. Então, acaba, assim, os jornalistas ali, eles têm que ser muito fiel à informação e, querendo ou não, o corpo editorial do meio, né, da mídia, ela pode influenciar na notícia. Determinada notícia, por exemplo, ninguém vai falar mal de si mesmo, né? A ideia é mais ou menos essa. Então, retratar essa situação é muito complicado, por isso que eu acho que as mídias só vão sobreviver se elas forem realmente dignas de trazer informação de forma transparente para o usuário. Com certeza, Celso. A gente está falando essa nossa avalanche de informações, e a gente traz como exemplo de mídia o Twitter, né? Como que as hashtags no Twitter têm subido, né, gente, em questões assim de qualquer assunto. São vários discursos que a gente vê ali, que tem discursos que a gente pode falar que é correto, mas tem discurso ali que a pessoa ela consegue distorcer totalmente do assunto, né, e já leva para um outro assunto que talvez não tenha a ver com aquela hashtag que foi postada. Pois na verdade é o que eu te falei, né, os robôs, né, tem um algoritmo por trás e sabe como elevar aquela notícia de forma rápida para o alto, né, e virar o mais comentado. Mas é por isso que eu acho que se a gente tem uma sociedade organizada, consegue reverter, né, que no caso do Felipe Neto, uma mobilização entre os usuários, com ele, lógico, que encabeçou, mas conseguiu reverter uma hashtag que era contrária ao que ele pensa, né, ou pelo menos que ele fala ali naquele momento. E isso eu vejo que é possível, né, manipular assim. O Twitter tem um problema do tamanho do espaço, né? Aquele número pequeno ali de caracteres, né? Acaba que você vai só contar uma frase, um pequeno dentro do texto, né? E é para mais chamar a atenção. Em geral, os meios de comunicação até utilizam isso ali para divulgar as notícias dele, coloca manchete.
E aí entra um pouco, né, os jornais sensacionalistas, né, que gostam daquelas manchetes mais chamativas, que levou a essa ideologia que a gente tem hoje, né, dessas fake news, também um pouco disso, né. Você pensa assim, há um tempo atrás, tinha um jornal, acho que no Rio, que lançou um tabloide, em Belo Horizonte também lançaram um tabloide, que era praticamente assim, tudo que um editor não pensa em escrever de forma mais formal, mas que o tabloide escreve de forma rasgada. E a forma rasgada é que atinge a maior parte da sociedade, né? Você pensa assim, culturalmente, você falar uma forma muito clássica, né, ou formal demais com uma pessoa, você não consegue convencer ela, mas se você falar de forma rasgada com ela, você convence ela daquilo que ela não quer fazer e ela vai fazer aquilo que ela não queria antes. Então, atingir o público é um fator. Por isso que eu acho que a acessibilidade da educação ela é importante nesse ponto, né? Não só a acessibilidade, também como a formação dos professores. Hoje, você pensa assim, nas escolas do ensino médio, básico, os professores trabalham tanto, tem tantas turmas, e eles não conseguem fazer uma reciclagem de forma voluntária, porque até mesmo o Estado falha com isso, né? As reciclagens deviam ser programadas, né? A cada ciclo, vamos pensar novas formas de didática e tudo mais, e construir uma nova educação. Só que a gente não tem isso, infelizmente, e acaba que a gente deixa para a sociedade tentar mudar isso daí. E aí a gente tem, massivamente, não tem muita gente com conhecimento, e é muito mais fácil mudar a cultura se você não tem conhecimento, né? Não é fácil, aliás, mudar essa cultura. Enxergar que aquela informação é falsa ou que aquele texto está me levando a fazer algo que eu não quero. Você quer complementar, Brenda? Não, eu concordo com isso, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, né, eu sou de Barbacena, e aqui tem os jornais que são da cidade mesmo, que costumam ser online, né? Mas também tem um que ninguém sabe nem quem que é o dono. E ele simplesmente pega notícias dos jornais e ele traz de uma forma muito mais clara. Tanto que ele tem muito mais visibilidade do que, às vezes, os jornais mesmo, onde trabalham profissionais, para ver. Então, eu acho que essa questão de usar uma linguagem clara, acho que às vezes pega muito mais, né? E tipo assim, e o jornal eu já não acho que não é nenhuma linguagem totalmente rebuscada. Mas você ainda pegar isso, que é uma linguagem de certa forma mais formal, e ainda transformar ela para ser acessível, com certeza mais pessoas vão ter acesso àquilo ali, né? Então, é um pouco que eu falei da análise do discurso, né? Se você, por exemplo, a gente tem um texto muito carregado com termos técnicos, acaba que começa a prejudicar, assim, com muitos jargões de determinada área, e a forma de construir o texto é um diferencial, porque uma forma mais rabuscada, né? Por exemplo, se a gente pensar muito na parte acadêmica, tem isso também, né? Você pega assim, é muito comum para a área das exatas fazer uma introdução, uma fundamentação e metodologia. Na área da linguística já não entra muito essa questão, a introdução sim, mas a fundamentação não é da mesma forma que é enxergada às vezes pela área de exatas. Então, o texto tem que ser de acordo com o público que ele quer atingir. E se a gente hoje quer divulgar uma notícia massiva hoje, ela tem que ser uma linguagem muito mais simples, que todo mundo consiga compreender.